Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer tempo e lugar que você acessar esse vídeo, eu intenciono que você realmente se encontre bem. E como pode melhorar ainda mais, não é verdade? E é justamente para melhorar mais a sua vida, trazer mais consciência, mais facilidade, é que eu criei esse canal onde eu trago nas minhas histórias, os meus acontecimentos, as minhas percepções, para que você possa também criar a sua realidade conforme o seu crescimento espiritual, seu crescimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui sobre intuição. Como está a sua relação com a sua intuição? Você confia na sua intuição? Você segue a sua intuição? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se esse assunto te interessa, fique aqui nesse vídeo que eu vou trazer a última experiência que eu tive, que foi bastante impactante para mim e com certeza vai contribuir para você aflorar aí a sua intuição também. Bom, então vamos lá. Na verdade, eu agora acabei de fazer aqui uma meditação. E quando a gente para meditar, o que significa a palavra meditar? Medita a ação. E me veio realmente a ação. E antes de falar, sobre o tema deste vídeo, eu já vou dizer o que me veio nessa meditação. Criar um workshop no dia 25 de abril, que é feriado em Portugal, o dia em que comemora-se o Dia da Liberdade. São 50 anos de liberdade aqui em Portugal. E o quanto nós não temos liberdade, principalmente emocional. E eu vou te trazer a chave, uma técnica nas pontas dos seus dedos para te devolver essa liberdade. É Emotional Freedom Techniques, EFT, técnica de liberação emocional. Um workshop com material didático para você se auto-aplicar. Nós vamos fazer uma dinâmica, nós vamos fazer auto-aplicação em rodas, e liberarmos ali geral tudo que está aprisionado, criando limitações na nossa vida, emocionalmente, consequentemente, espiritualmente e materialmente, porque tudo reverbera em todas as áreas da nossa vida. Então fica ligado aí, já reserva essa data se você quiser ter ao alcance das suas mãos essa técnica que é a acupuntura com os dedos. Você vai tocar em 9 principais pontos, onde vai ali liberar as emoções que estão trancadas no seu meridiano de energia. Vai ser fantástico. E eu acabei de receber isso agora, essa criação, e agora eu vou colocar em ação. Ou seja, a minha energia feminina que intuiu, agora vai usar a minha energia masculina, colocar em ação, em movimento, e gerar então e criar esse workshop nesse dia maravilhoso, no Dia da Liberdade, onde nós vamos resgatar a nossa liberdade de escolha, porque com o quanto nós temos dependências emocionais. Às vezes a gente depende da emoção do outro, a gente depende do estado de espírito do outro, do ambiente, do que está fora de mim. Então eu vou criando todas essas dependências e as dependências criam automaticamente limitações. Mas vamos lá então para falarmos da intuição. Bom, nós sabemos que a intuição está muito na nossa comunicação. Comunicação com o meu espírito. É o nosso eu superior, que nós reconhecemos como espírito. O meu eu superior é parte de mim que está do outro lado do véu. Assim como o que nós chamamos de anjo da guarda, mentores,
guias espirituais, tudo isso são partes de nós que ficaram do outro lado do véu. Quando nós escolhemos aqui vir viver essa experiência na Terra, quando a nossa alma escolheu ter um corpo, nós tivemos que ter uma densidade mais baixa para comportar num corpo físico. Então, a densidade do planeta Terra é 3 dimensões. Então, as outras partes mais elevadas do nosso eu, do nosso todo, ficaram do outro lado do véu, que eu chamo, que é quando a gente vem, né? Vamos descer aí num tobogã, e aí, então é como se a gente, né, despedisse ali, e aí até aqui tem uma nuvem, o véu do esquecimento, e nós chegamos aqui então. E nós podemos ter acesso, comunicação com essas nossas outras partes. Muitas vezes a gente entende como se fosse, né? Deus, os anjos, que eu quero conversar com Deus, eu faço a minha oração, então eu pego essa ponte de ligação, e muitas pessoas usam a religião, usam os padres, os pastores, os gurus, os guias espirituais para fazer essa ponte, né? E Jesus próprio falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como se ele, como homem, pegasse na mão do homem, que ele se fez carne, e como Deus pegasse na mão de Deus e fizesse essa ponte de ligação. Então a ponte, ela já existe, ela já foi construída, ela sempre existiu. Nessa realidade aqui, fizeram-nos acreditar que nós estávamos separados, desligados, desconectados. Mas nunca estivemos desconectados totalmente da fonte. A gente é que não pega no telefone, né, e liga. Porque quando você discar o número, você vai conseguir comunicar. Assim é com o nosso corpo. As nossas células estão à espera do nosso comando, da nossa comunicação. E eu falo com o meu corpo, querida Inata, queridas células. Então, elas estão ali prontas à espera desse telefonema. Mas nós não fomos educados e ensinados a fazermos essa comunicação. Acreditamos que isso é uma coisa muito distante, isso é só para quem é muito espiritual, isso é só para quem faz jejuns, isso é para só quem é santificado, e não é bem assim. Todos nós temos intuição, porque todos nós temos a pineal, que é uma parte do nosso cérebro que é representado por essa região aqui no meio da nossa testa, que muitas mitologias dizem que ser o terceiro olho, né, como se fosse aqui, né, até os hindus, os indianos, eles usam aqui uma pedrinha, porque simboliza a sua glândula pineal, o seu terceiro olho, ou seja, a sua visão espiritual. O que esse olho da 3D aqui não alcança é limitado. E este olho aqui vê muito mais além do véu, do que está, né, além dessa visão 3D, que na verdade é tudo uma ilusão, é tudo uma holografia, mas é limitado dentro do que a minha mente humana consegue racionalizar, entender e explicar. E o terceiro olho, essa visão espiritual, funciona de uma maneira multidimensional. Mas enfim, e isso precisa ser descalcificado, precisa ser trabalhado para você ganhar intimidade com as suas outras partes. Porque imagina, você vive com alguém na mesma casa e não fala com essa pessoa. Levanta, faz a sua vida, não dá um bom dia. É a mesma coisa quando você não comunica com as suas partes. Eles estão à espera que você comunique com eles.
Porque eles não têm como entrar em contato com você. Eles até tentam, vão sempre dando sinais, vão dando sussurros, mas quando a gente não para ouvir, a gente não interpreta, a gente não entende. Isso é uma habilidade que todos temos e que pode ser desenvolvida, trabalhada, desenferrujada, entende? Como que eu consigo ter intimidade com a pessoa e confiança com a pessoa? É com a convivência. Então eu preciso trabalhar essa minha comunicação. Quando nós estamos conhecendo alguém, a gente fala com essa pessoa mais vezes, a gente troca mensagem, a gente se liga, né? E é a mesma coisa. Quando eu descubro, quando eu trabalho o autoconhecimento, eu começo a criar ali uma intimidade, começo a criar um relacionamento. Começo a trabalhar o meu amor próprio, a minha autoconfiança, não é? A minha autoestima, é tudo referente a mim. E é buscar o conhecimento, o autoconhecimento. Este é o caminho. E aí você vai aflorando a sua intuição, que vai te dizendo qual é o próximo passo. O que eu devo fazer hoje, o que se requer de mim hoje. E uma das ferramentas é as perguntas. E agora eu vou entrar na história do que aconteceu. Vai fazer assim um mês, não sei precisamente dizer, mas deve estar perto de um mês. Eu coloco lá no grupo do Telegram, naquela manhã eu coloquei lá uma listinha de perguntas. Olha, começa o dia na pergunta. E uma das perguntas dizia o seguinte: o que requer a minha energia hoje? Era uma das perguntas e eu fiquei nessa pergunta. E na hora que eu fiz essa pergunta, me veio na minha mente, na minha lembrança, mãe. Então, eu perguntei de novo, o que requer a minha atenção hoje, a minha energia hoje? A minha mãe. Ok, entendi. Então, eu vim trabalhar, eu deixo o Lucas lá com ela, e às vezes é sempre na correria, né? Ela até reclama que eu entro lá correndo, vou lá, busco o menino, saio correndo, porque depois tem toda a demanda, né? Aí tem cliente aqui esperando, depois às vezes para voltar para casa tem as outras meninas lá à espera, e assim a gente vai levando a vida na correria, né? Então sempre que pudermos parar para ouvir a nossa voz, a nossa intuição, que é uma voz muito amorosa, ela só sussurra, né? Quando ela chega a gritar, é o nosso corpo que já arrebentou ali em forma de sintoma de doença, é quando a sua voz grita com você. Mas para não precisar gritar, enfim, aí de manhã aconteceu isso, deixei lá o menino e vim para a oficina. Quando eu fui buscá-lo, ela vem comigo até o carro e fala assim: não dormi nada essa noite por causa da dor na perna, uma dor na perna que não passava e eu não tinha posição e tá. Ela já tinha se queixado da dor na perna, mas depois passou e foi passando e ok, eu fui para casa, eu não sabia, né, que ela tava com essa dor assim tão intensa, tão aguda, ela não comentou, às vezes não quer também incomodar, chatear, então vai aguentando as coisas calada, né? No outro dia, eu lembro que era uma sexta-feira, eu fui acordada, eu acho que era perto das 6 horas da manhã. Eu lembro que eu estava assim adormecida e aí eu senti um vento vindo aqui em mim, como se fosse um sopro. Eu querendo abrir o meu olho, pensando assim, olha, tá a janela aberta, tá vindo algum vento, e aquele ventinho assim, fresco, sabe? Eu até pensei assim, alguém tá bafando aqui na minha testa, e eu tava com sono, querendo abrir o olho, e aquele ventinho, parecia um remoinho assim. E aí, eu abri meu olho, consegui abrir o olho, não tinha nada, a janela estava fechada e aquilo passou.
muito ligeiro, muito rápido, muito sutil. E aí, eu já acordo depois de despachar as meninas na escola com a ideia na cabeça. Liga para o centro de saúde, arranja uma consulta do dia e leva sua mãe lá. Porque ela só tinha consulta marcada para um mês depois, que é hoje, 16 de abril. Tanto que a gente hoje nem foi na consulta, porque ela já foi consultada naquele dia. Eu ligo para o centro de saúde, ninguém atende. Porque normalmente funcionava assim, a consulta de urgência. Quando a pessoa está com alguma dor aguda, vai na consulta de urgência. Só que isso já não funciona mais. Foi só no início que o centro de saúde do Montijo passou para o hospital, né? Dentro do hospital ficou muito, tudo novo, muito melhor. Só que agora todo mundo já foi encaminhado para lá. Então agora já não funciona ligar, então você tem que ir para pegar a senha. E aí eu falei com meu marido assim, olha, quem vai levar as meninas na escola hoje sou eu, que eu vou pegar minha mãe e vou lá no centro de saúde. Enquanto isso eu tava tentando ligar, só que não atendiam e eu fui na mesma. Peguei na minha mãe às 9 horas da manhã, avisei ela, olha, prepara que eu vou passar aí e nós vamos arranjar uma consulta. Leva os seus exames, que você já tem. E aí, assim foi, porque ela ia mostrar exame na consulta de hoje. Desde o início do ano se arranja consulta só para abril, mas como pode melhorar, né? Então, chego lá no centro de saúde, deixo ela lá na porta e falo, vou estacionar, vai pegando a senha, vai não sei o quê. Quando eu chego lá, ela estava no balcão e o senhor falando com ela assim, consulta do dia não é para mostrar exame, porque ela estava com o envelope de exames azul, né? Ele sabia que aquilo era exame. E eu falei assim, não é para mostrar exame. Ela aproveitou para trazer porque vai que o médico quer ver. Mas não vai ser atendida pela sua médica de saúde. Sim, já se sabe. Porque ela tá com muita dor na perna e não dormiu nada essa noite, com essa dor muito forte. Gente, não tinha ninguém no centro de saúde. Só tinha uma pessoa sentada. Aí ele falou assim, então vai ser atendida pela médica tal e pode esperar ali na sala um pouco. A gente sentou, não esperou nem 5 minutos, vem uma médica e chama a Dona Marina. E nós fomos atrás dela, ela com muita calma, andou o corredor todo, foi lá para a última sala. Entramos e ela foi e falou da dor. Então essa médica, eu penso que ela é russa, já esqueci o nome dela, teve o tempo todo ali escutando, mas vendo todo o histórico da minha mãe no computador, todas as vezes que ela foi ali, a medicação que ela toma, e ouviu com muito cuidado as queixas dela. E a médica viu as últimas análises, viu as últimas análises, falou que tal e tal, e passou uma data de exames ecodoppler para a perna. Ah, lembrei, porque minha mãe já tinha feito uma ecografia do joelho e ainda não tinha mostrado para ninguém, porque ia mostrar hoje, dia 16 de abril. Nós fomos lá isso antes da Páscoa. E esse resultado do joelho estava num CD. A gente ainda nem tinha visto o resultado. E ela viu ali o CD na hora e falou, tem aqui inícios de artrite, artrose, umas coisas assim. Vou passar uma medicação para a senhora fazer durante uma semana. E vou passar aqui uns exames mais específicos. Então ela passou um monte de exame. Já passou fisioterapia para ela fazer. E isso tudo era uma consulta de urgência, consulta do dia, que segundo lá, né, o recepcionista disse que a consulta de urgência era só caso urgente, não via exame, não passava, não prescrevia exames, só mesmo para medicar a dor aguda.
E essa médica, ela foi tão atenciosa, muito mais do que a própria médica de família da minha mãe, que mais falta do que vai e que nem olha na nossa cara. E aí, gente, que atendimento maravilhoso. Minha mãe até ficou ela, com a maior calma do mundo, com o maior tempo do mundo, ficou ali, conversou e perguntou e passou magnésio, suplementação. Pensa numa consulta que valeu a pena. Quando a gente levanta com, né, os pedidos na mão e tal, eu levantei, olhei para ela, nos olhos dela, porque ela assim era tímida, sabe? Ela falava muito mal o português e eu falei assim: muito obrigada e uma ótima Páscoa. Eu lembro. E aquele momento que eu falei uma ótima Páscoa para ela, o meu corpo, eu já estava em pé, a minha mãe já estava saindo, arrepiou todinho. Que ela olhou para mim assim e deu um sorriso leve, que ela ficou também agradecida de eu agradecer e de eu desejar uma feliz Páscoa para ela. Foi tão carinhoso aquele trocar de olhares ali, que lá tá, a gente sentiu a energia, o corpo na hora vibrou, meu corpo na hora se arrepiou todinho, as minhas células, né? E aí eu saí daquela sala. E pude perceber realmente, assim, eu fui levada ali. Nós fomos levadas. Vai ali. Pega e faz isso. Porque a minha intuição, a minha voz, estava tudo preparado. Nós fomos recebidos por uma médica, né, que deu muita atenção. Não tinha lá ninguém. Nós chegamos na hora certa. Foi tudo tão perfeito. No mesmo dia saí de lá, foi na farmácia, comprou a medicação, marquei o exame para fazer, marcou-se a fisioterapia para fazer. Tanto que hoje nós nem fomos na consulta que estava marcada. Então, com certeza não tem como duvidar. Eu primeiro fiz a pergunta: o que se requer a minha atenção hoje? Certo? Eu não estava dando atenção, não estava parando para ouvir as queixas, era aquele ritmo, aquela, né? E aí me veio na hora: mãe, depois de um outro dia, aquele ventinho que veio aqui, porque a voz, ela fala na nossa mente. Eu, pelo menos comigo, funciona assim. Não sei se para outras pessoas funciona diferente, que a gente fala voz, acha que vai ouvir no ouvido. Vem em forma de ideia na mente, é como se fosse telepático, assim, sabe? É a informação. É como se fosse, então, o eu superior ou o mentor espiritual dizendo assim: entre, como você dissesse assim, qual é o próximo passo? Onde eu devo ir? Onde eu devo me dirigir? Né? Onde eu devo estar? Porque aí os anjos, né, os guias, os mentores, eles sincronizam tudo. Colocam tudo assim, as pessoas no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para você receber os cuidados dos seus anjos. Isso é que é cuidado. Os anjos, eles trabalham ao nosso favor. E nós precisamos chamá-lo quando a gente necessita de ajuda. Porque eles vêm. Eles querem trabalhar, eles estão ali para isso, para nos servir, para nos apoiar aqui no planeta Terra. Nós temos isso disponíveis, todos nós temos. Só que a gente pensa que os anjos são seres tão celestiais e são, não é? São tão distantes de nós. E quando nós realmente temos esse contato com eles, quando a gente quer, em meditação, né, reconhecer, entra na sala, no trono, na sala dos anjos, e quando eles se viram, você reconhece que é você mesma. Os seus anjos é você mesma do outro lado. Por isso, quando você faz assim, tem pessoas, né, que tem esse ritual, acender uma velinha para o seu santinho, fazer uma oferenda, eu não sei, né, cada religião funciona de uma maneira e tá tudo certo, porque funciona assim para essa pessoa. Só que pensa, você tá acendendo uma vela para você mesmo, para o seu fractal,
Porque para suportar aqui, né, tá na 3D e suportar estar numa matéria, num corpo físico, nossa alma teve que ser fractalizada. Então, uma pequena parte do nosso eu está aqui dentro do meu corpo. Mas as outras partes estão em dimensões superiores, mais elevadas. Já consegue ver além, porque tem uma visão privilegiada. Vê o todo. Vê eu aqui, vê a minha mãe ali, vê a médica colar, não é? Então, eles sincronizam tudo isso. É mágico, é milagroso, é poderoso. E a gente fica esperando um milagre. Deus vai me curar, Deus vai me abençoar, Deus vai me trazer. Você coloca em ação, em movimento. Quando você escuta, vai ali, toma direção, segue esse caminho, faz assim. É assim que funciona. E aí, o universo vai colocando o chão. Vai colocando as situações, as pessoas, as circunstâncias, os lugares, porque a gente quer ter tudo muito bem encaixado. E todos os momentos nós estamos recebendo peças do puzzle, do quebra-cabeça. Ainda hoje aconteceu isso comigo, mas eu não vou falar aqui pro vídeo não ficar longo. Em todo momento a gente vai recebendo uma peça aqui, uma informação aqui, você vai encaixando. Ao longo do dia, ao longo da semana, aquilo vai se formando, você vai conseguindo já visualizar aquilo fechado. Por causa da limitação da nossa mente terrena, nós não conseguimos ver além do que está aqui na minha frente, né? Mas se você ficar presente, consciente, confiar no processo, que a cada passo, a cada escolha, eu estou indo em direção a como eu quero estar, a como eu quero ser, alcançar. Não é a perfeição, porque isso nós nunca iremos alcançar como humanos. É alcançar é estar 1% melhor a cada dia do que eu fui ontem. É vivendo esse processo do aprendizado. E a gente aprende errando, levantando, corrigindo, reparando, estando presente para não cometer o mesmo erro de ontem. Então, estar presente é uma forma de meditar, é estar no aqui e no agora. Não estar no passado nem no futuro, é estar no presente. E que presente o dia de hoje tem para me dar? Qual é o presente que eu posso desembrulhar aqui hoje? Este era o maná, era dado todos os dias o maná. A informação, o alimento, a mensagem, a palavra, a solução, o remédio, a cura, todos os dias é enviado quando nós estamos presentes. Mas a gente fica aí habitolando, guardando sempre um pouquinho do resto do dia anterior, com medo de faltar, porque a gente ainda cria dúvidas, sabe? A gente ainda duvida que Deus irá prover todas as nossas necessidades. Então, por isso é que nós temos que ser como criança. A criança confia. Você pega ela, vai, vamos ali, e ela tá confiando, não quer nem saber onde é que você tá indo levar, e elas estão ali. Estão presentes, vivendo o momento presente. E é isso, resgatar a nossa criança interior é fundamental. Porque a criança, ela confia no seu cuidador. Com toda a sua ingenuidade. E esse lado meio criança meu faz eu assim, eu escolho, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. E vou, e sigo energia. Como eu vim parar aqui em Portugal, também foi assim. Eu escolhi vir sem olhar para as dificuldades, os empecilhos, as barreiras, o que eu vou encontrar, o que eu não vou encontrar. Já estou criando, né? Só de imaginar. Então, é se jogar no processo. Mas é quando você confia na sua intuição. Então, aflorar, trabalhar isso em ti, desenvolver essas habilidades. E aí você vai ganhando cada vez mais confiança.
no seu saber, no seu sentir, no seu perceber. Peça por isso. Peça e receberás. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que tenha contribuído e elevado essa minha experiência, elevado a sua espiritualidade, mas você não pode viver, ninguém vive de experiência dos outros. Eu tenho que vivenciar, sentir por mim própria. Então, eu te desafio a trabalhar a sua intuição. Vai fazendo experimentos, vai fazendo assim pequenos testes, vai experimentando no seu dia a dia, porque aí você vai depois conseguir obter as respostas que você precisa através de você mesma, confiando no seu saber. Se precisar de ajuda de alguém nesse processo todo, é natural que essas pessoas vão conseguir te alavancar desse primeiro passo, esse arranque, né? Mas as respostas estão todas dentro de ti. Se alguém te disser que tem a resposta pronta para te entregar, é melhor você duvidar, porque só você é que vai saber qual que é a resposta. Só você que vai conseguir acessar, porque ela está dentro de você, nunca fora, é sempre dentro. Um beijo muito grande, gratidão, até o próximo vídeo.